10 hábitos de pessoas altamente produtivas que você pode inserir na tua vida ainda hoje. Só isso que é esse podcast. Muito bom. Roda a vinheta. Podcast Sai da Média número 193, o podcast mais ouvido de produtividade do Brasil. E a gente tá beliscando, aparece numas listas ali. Portugal, a gente tá aparecendo ali. Tem Five de Portugal aqui? Bota aqui embaixo pra gente, sou Five de Portugal. Five Tuga. Tem Five Tuga, tem Five que deve ser brasileiro, mas no Uruguai, nos Estados Unidos, na Austrália. África. Bota aqui embaixo, Five. França. E se você é do Brasil, bota aqui, sou da onde você é no Brasil. Brasileiro no Brasil. Brasileiro de onde, né? Às vezes você tá, sei lá, de onde é você? Você é do Rio Grande do Sul? Espero sinceramente, verdadeiramente, que gradativamente a vida do Rio Grande do Sul vá voltando ao normal. Não vai ser rápido, não vai ser fácil. Nós aqui do IGT, junto com os nossos alunos, a gente fez um trabalho lindo, junto, próximo lá. Uma gotinha d'água, mas toda ajuda é ajuda para quem tá com desespero, dor, fome, né? A gente passou dor, fome, desespero. A gente criou um time de mapeamentos. Nossos alunos, olha que legal, da comunidade no comando. Lindo demais. Nossos coaches criacionais, eles iam literalmente dentro do abrigo saber o que eles estavam precisando. Então tinha abrigo que a gente levou fralda geriátrica, teve abrigo que a gente levou água, porque estava acontecendo às vezes, Paty, de num abrigo sobrar comida, a quentinha estragar. Então a gente fez um exército de mapeamento que ia no lugar, mapeava, e o exército de provimento que ia lá comprar e levar o que precisava. Pra acertar no que precisa mesmo, né? É isso. Diesel para gerador de CTI. Então a gente foi ali no campo de batalha mesmo. Alunos da comunidade no comando, coaches criacionais, meus alunos, vocês foram incríveis. Uma salva de palmas para vocês. Sensacional. E se você, por um acaso, não pôde contribuir, bota pelo menos um parabéns aqui nos comentários. Fala, pô, parabéns CNC, parabéns coaches criacionais. Que eu acho que eles merecem receber isso. Foi um trabalho duro, feito por muitas pessoas, por muito tempo, coordenado pela Clarissa Boeira, que achei incrível. Parabéns, Clara, você foi incrível. Bom, Paty, hoje a promessa é grande. 10 hábitos de pessoas altamente produtivas, alguns inusitados, alguns eu não concordo. Poxa, você trouxe que você não concorda? Eu trouxe pesquisas. Então trouxe hábito que eu não concordo. Eu vou dizer qual que eu não concordo, vou dizer qual que é perigoso, mas assim, temos alguns inusitados que são incríveis, que vai fazer diferença na vida das pessoas. E que as pessoas podem colocar em prática hoje. Ainda hoje. Agora, durante o podcast, inclusive. Durante o podcast. Meia hora. Na próxima meia hora. Vamos falar disso? Vamos. Então, beleza. Eu sou Jerônimo Temel, especialista em produtividade e neurociência, de coaching levado a sério. A Casa do Coach Levado a Sério é a instituição que eu fundei. E essa é Paty Araújo, especialista em eventos de alta conversão. Vamos. Então vamos lá. Vamos direto ao assunto, Paty? Porque são 10. Né? Eu acho que tem que ser direto ao assunto hoje. Não temos outro caminho para entregar tudo pro Five. Beleza. Eu vou trazer a referência e vou dizer logo se eu concordo ou não e por quê. Beleza? Beba água gelada pela manhã, assim que você acordar. E aí, concordas ou não concordas? Então vamos lá. Vamos começar. Primeira coisa, né? Beba água. Vamos tirar o gelada? Pronto, aí a gente tá na mesma página. Cara, não existe como você querer ser uma pessoa produtiva com energia. Porque você sabe, assim, né? Existem 4 pilares, sabe, Paty, da produtividade. Para você vencer a procrastinação. Para você realizar qualquer sonho que você tenha na sua vida. Você sabe quais são os pilares entre os 4? O 4º pilar é o da energia de realização. Não adianta eu ter um celular de última geração sem bateria. Não adianta você ser uma máquina de seja lá o que for e não ter energia. De conhecimento e não ter energia. Né? Ou seja lá o que for. Né? Uma Ferrari sem combustível, seja o que for. Né? Então, o 4º pilar, os outros 4 não é o objetivo desse podcast, mas se é da comunidade, quem for da comunidade no comando, eu trabalho os 4 pilares na pessoa. Então, o 4º pilar é a energia de realização. Então, o que acontece quando você acorda? Você acabou de passar um grande período sem beber água. Em tese, 8 horas, se você de 7 a 9 horas, se você dorme bem. Muitas pessoas não beberam água perto de dormir, então estão mais de 8 ou 9 horas sem beber água. Outras pessoas ainda fazem xixi à noite, né? Você tava com essa mania aí, toda noite levantava e ia lá no banheiro fazer xixi. Aí eu acordo com a pena, né? Então eu acordava, foi no banheiro? Né? Então a parte tomava um susto, eu perguntava se ela no banheiro. Então a gente... Já acorda fazendo pergunta? Pergunta, não é? De madrugada. Então o que acontece? A pessoa ficou muito tempo sem beber água, ainda foi ao banheiro fazer xixi, então ela acordou
quase que literalmente, em alguns casos, literalmente desidratada. Não é desidratada de levar soro na veia, desidratada. E uma pessoa desidratada, ela tem uma perda imediata cognitiva. Porque uma das primeiras coisas que mais sofrem com a diminuição da água no organismo é o cérebro, é a cognição. Né? E aí, prova, Jerônimo, eu provo. Esse não vai ser um podcast cheio de pesquisas, que não é o propósito, mas eu vou trazer essa. Foi feito um estudo com 2 grupos. Os 2 grupos foram divididos aleatoriamente e cada um fez a mesma prova. Só que um grupo teve um resultado muito maior do que o outro. Só teve uma diferença entre os 2 grupos. Qual foi? O que teve o resultado muito maior bebeu 2 canecas de água antes da prova começar. Uns 700 ml de água. Então, o grupo que bebeu água teve um desempenho melhor cognitivo do que o outro grupo. Então, resumindo a história, beber água pela manhã vale a pena? Muito! Vale muito a pena. Né? E o gelada, Jerônimo? Então, o gelada, há controvérsias. Alguns estudos mostram que a água gelada, num primeiro momento, o que ela faz? Ela eleva o seu metabolismo, porque a água é gelada, teu corpo vai ter que lidar com aquele gelo, melhora o seu metabolismo, mas no longo prazo tem alguns estudos, feitos em animais principalmente, que a água gelada no longo prazo pode fazer mal. Na dúvida... Eu mantenho beber água pela manhã. Pela manhã. Essa eu posso trazer forte base científica. O gelada há divergências. Então, primeira dica de produtividade. Olha só, Five. E aqui não é um podcast de brincadeirinha, de risadinha. Aqui é um podcast para você aprender técnicas. Jerônimo, você bebe água pela manhã? Sim, eu tenho algo que se chama RAV, Rotina de Ativação Vencedora. É onde eu ativo o meu sistema para vencer do dia. Então, nessa RAV, uma das coisas que faz parte dessa RAV, uma das primeiras, aliás, eu acordo, eu me peso, eu boto uma roupa, que já é a roupa do treino, eu escovo o dente e eu desço, né? Porque eu durmo no 2º andar da casa. Eu desço. Quando eu desço, uma das primeiras coisas que eu faço é o quê? Pegar a garrafinha, descartar eventualmente alguma água que tenha sobrado do dia anterior, 2, 3 dedinhos, lavo a garrafa e encho ela, e logo que eu encho já... Glu, 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 glu. Então, ela faz encher a garrafa d'água uma única vez no dia e beber bastante água logo no começo faz parte da minha RAV, da minha rotina de ativação vencedora. Então, sim, beba água assim que você acordar. Olhei pra cá que eu não lembrava se eu tinha apertado a gravação. Sim, Fábio, você está me ouvindo porque eu dei o REC pra gravar. Que bom. O 2, eu preciso fazer uma explicação rápida, né? Eu falei que não ia trazer base científica, mas não tem jeito. É mais forte do que eu. Tem um estudo que mostra que se você ficar por algum tempo com uma caneta na boca, literal, desse jeito, o que acontece? Para quem ouve, quem enxerga com os ouvidos, né, não enxerga, ou com o tato, explicando para quem não tem a visão pelos olhos, eu estou botando uma caneta na boca, e essa caneta na boca, ela me faz como se eu estivesse sorrindo. O meu cérebro, ele entende, quando eu boto essa caneta na boca, eu ativo um músculo que só ativa quando eu sorrio. E o meu cérebro entende que você tá sorrindo. Que eu tô sorrindo. Logo, ele me dá neurotransmissor, que é um elementozinho que faz eu me sentir bem. Que ele vem do bem-estar, uma endorfina que vem de uma crise de riso, por exemplo. Então, acredite se quiser, a técnica de sorrir de propósito é uma técnica que libera endorfina e aumenta o seu bem-estar, e a gente sabe que pessoas com bem-estar maior produzem mais. Pessoas com estresse maior procrastinam mais. Então, bem-estar é produtividade, estresse é procrastinação. Logo, se você sorrir de propósito, me dá um belo sorriso, até porque seu sorriso é lindo. Isso. Sorrir de propósito, ele vai aumentar a sua produtividade. Sabia dessa, Paty? Não sabia disso. Então, Five, você que tá aí até agora e sabe qual é a terceira? Eu vou direto ao assunto. A terceira é curtir o vídeo do podcast Sai da Média, o podcast da Bem-Estar, curtir o podcast Sai da Média. Se você chegou até aqui... Eu gostei da terceira. E ainda não curtiu o podcast Sai da Média, curte agora, né? Mas curte sorrindo, assim, ó. Né? Curte sorrindo, bebendo água e sorrindo, vai. Bebe água, sorri e curte o podcast Sai da Média. Essa não é a terceira, Paty, mas vamos pra terceira. Escutar ruído branco. Nunca ouvi essa expressão. Nunca ouviu? O que é o ruído branco? O ruído branco é um ruído que preenche, por exemplo, botar som de cafeteria. Uhum. Som de shopping. Som de shopping. Ondas do mar. O nome técnico é ruído branco. Uhum. E esse nome técnico quer dizer o quê? Aí eu preciso explicar tecnicamente o que acontece. O nosso cérebro tem um espaço de atenção.
Chama espaço atencional. O que isso quer dizer? Que eu tenho capacidade de prestar atenção no determinado número de capacidade de elementos. Só que quando eu estou fazendo algo que não ocupa meu espaço atencional todo, sobra um pedacinho. Esse pedacinho eu me distraio. E esse pedacinho me distrai que eu quero encaixar um negocinho ali. E normalmente a pessoa encaixa que tipo de negocinho? Ela encaixa uma mensagem de WhatsApp, ficar mexendo num site paralelo. Então, esse espacinho é o perigo. Então, o que o ruído branco faz? Ele preenche o restante do espaço atencional. Então, por exemplo, quando eu ouço um som binaural de 40 Hz, o que eu estou fazendo? Preenchendo o meu espaço atencional. Então, o ruído branco, ele é um tipo de ruído que preenche o espaço atencional para te dar mais produtividade. Continuar mais focado naquela tarefa que você está fazendo. Naquela tarefa que eu estou fazendo. O que seria um erro sobre ruídos? Seria um erro você botar ruídos que te incomodem. Nossa, que ruído chato. Isso é ruim. Então, na verdade, a vida não é sobre um interruptor, né? Certo e errado. É sobre um dimmer. Para quem não sabe o que é um dimmer, aquelas lâmpadas que você gira, clareia muito, escurece muito, você pode graduar, né, dimerizar o quanto de luz você quer. Então a vida não é sobre ligar e desligar, a vida é sobre dimmer. Então no dimmer do ruído, o ruído não pode ser chato ao ponto de te incomodar e nem bom ao ponto de você cantar junto. Então, às vezes a pessoa bota ali Ivete Sangalo, né? Alegria. Como é que é? Nem sei o nome da música Ivete Sangalo. Que bom. Como cantor, eu sou um baita coach, né? Quando você passa, eu sinto o seu cheiro. Aí você tá ali ouvindo aquele ruído, só que não é um ruído, ele é uma música que no dimmer te faz cantar junto. Aí você tira o foco do principal, aí ele vira o foco principal. Se for uma tarefa que exige esse foco, né? Não é só operacional, uma coisa que você faz com a mão. De repente, né? Porque se você tá só ali carimbando uma folha... Você pode até cantar. Até cantar, porque o que ela vai ocupar do seu espaço atencional é muito pouco. Então, o ruído branco, ele é esse ruído que preenche o espaço atencional e permite menos distrações. Fechado? Nossa, fechado. Então dá pra fazer tudo isso agora, ó. Você pode sorrir, você pode beber água, você pode botar sons que lembram o ambiente, que preenchem o ambiente. Eu, Jerônimo, adoro de cafeteria, de shopping, tanto que eu estudei pra minha dissertação do mestrado em Direito, eu sou... Muito poucas pessoas sabem disso, acho que eu vou revelar pela primeira vez. Eu sou mestre em Direito Empresarial, fiz um mestrado, estrito senso, em Direito Empresarial, e eu apresentei a minha dissertação estudando ela, criando e estudando ela numa praça de alimentação do shopping. Mas eu não sabia por quê, porque eu ainda não estudava desenvolvimento pessoal. Você só se sentia mais concentrado concentrado. Hoje eu sei a razão, porque aquilo fazia um papel de ruído branco que preenchia. A gente adora trabalhar de cafeterias também, né? Aqui, a gente adora trabalhar de cafeterias, a gente trabalha muitos dias também de casa. E tem dias que eu gosto de ir pra cafeteria justamente porque o silêncio da casa... me atrapalha. Te atrapalha. Me atrapalha. Parece que não é silêncio. Fala alto, né? Parece que tem um vazio que me distrai. Impressionante. Já na cafeteria tem um silêncio interessante. Tem uns barulhos que mistura. Que me concentra. É isso. É o tal do ruído branco, é o que vai fazer você aumentar seu espaço atencional. Vamos pro quarto? Vamos. O quarto, eu vou ousar trazer um elemento extra desse quarto. O quarto é fazer microexercícios ao longo do dia. O que é microexercício, né? Você já deve ter visto. Aliás, o time do IGT inteiro já deve ter visto. Às vezes eu tô em reunião aqui pelo Zoom, daqui a pouco eu sumo, eu tô alongando, tô fazendo um agachamento, tô fazendo microexercícios. E eu vou agregar uma coisa a mais aqui, que existe farta, a gente pode fazer um podcast só sobre isso, inclusive um dia, se o Five quiser. Existe farta pesquisa dos benefícios de se trabalhar em pé. Tanto que a minha mesa ela levanta e abaixa, mas eu diria que ela fica 80% do tempo em pé. Em pé. Né? Então, mas eu trabalho em pé, sentado numa posição 2, numa cadeira mais alta, sentado nessa cadeira aqui mais baixa. Essa aqui é a que eu menos fico, né? A 2, às vezes, em pé 80% do tempo. Agora, veja, existem vários elementos. Eu não tô falando, sai trabalhando em pé agora. Existem alguns elementos, você precisa ver, mas tem evidência sólida
sólidas, que diminui pressão arterial. Pessoas que trabalham em pé têm menos incidência de diabetes. Ajuda na pressão, porque o músculo da batata da perna, ele é muito importante na circulação, então ele ajuda bastante. Então, assim, tem vários elementos, mas eu precisava aprofundar contigo, Five, para você não sair fazendo. É óbvio, né? O cara pega, aí tem gente que ouve, trabalhar em pé é bom. Aí passa o dia em pé, tá de noite cheio de dor nas pernas, não aguenta trabalhar no dia seguinte, nunca mais trabalha em pé na vida. Mas então fazer micro exercícios ao longo do dia, alongamentos, um agachamento, senta e levanta, roda os braços, se estica, trabalha em pé, né? Senta, levanta, vai buscar água. Então, micro exercício ao longo do dia aumenta a produtividade. Inclusive, caminhadas leves, não está aqui, mas eu vou agregar uma a mais. Eram 10, mas já estou dando algumas extras. Caminhadas leves têm forte evidência de que a caminhada leve ajuda no processo de decisão. Porque ele aumenta a circulação sanguínea de um jeito produtivo, diferente de uma corrida de alto impacto, uma caminhada leve. Então, por exemplo, você precisa tomar uma decisão. Nada melhor do que você descer, trabalha num prédio, desce, vai dar uma volta na quadra, se for possível, né? Ou vai dar uma caminhada, ou anda, faz uma caminhada leve. Então, eu, por exemplo, quando tenho uma decisão difícil para tomar, você já sabe disso, né? Aqui o estúdio é a garagem da nossa casa. Eu saio pela porta da garagem da nossa casa, que fica logo à minha esquerda aqui, e vou dar uma volta pelo condomínio. E muitas vezes eu acho a solução ou tomo decisões melhores por isso. Então, faça micro exercícios e atividade física. Incrível. Todas técnicas muito simples de serem implementadas agora. Tô adorando. Antes da quinta técnica, é claro que eu vou trazer... Mas você sabe que a quinta, a metade é antes da sexta, né? Mas eu vou trazer agora. Agora, você que manda na parte 2? Comentários do pai. Eu trouxe, cara, foram mais de 400 comentários das 7 técnicas para você vencer a preguiça do podcast 190. Então, eu exagerei. Eu escolhi muitos comentários que eu queria ler. E por isso eu trouxe alguns deles no podcast anterior e a outra parte eu trouxe agora. Eu exagerei sem exagerar. É verdade. Então você usou uma técnica de produtividade, diminuiu em tarefas menores, logo você trouxe um monte no outro e um monte nesse. Também conhecido como Partiu em 2. Partiu em 2, também conhecido. Boa. E aí o comentário da Carla Fabiana Oliveira, ela falou o seguinte: a cada podcast uma enxurrada de aprendizado. Fico na expectativa de quinta-feira para assistir um novo episódio. Conheci vocês em março de 2024, influenciei meu marido que está na CNC. Uou! Já li o livro A Arte de Falar e Fazer e tenho colocado em prática os ensinamentos de vocês, treinando no pequeno para fazer no grande. Minha palavra de hoje é obrigada por esse conteúdo tão rico. Sou Five deslumbrada. Ai, que linda, amei que o Five linda, deslumbrada, amei. Parabéns. A gente ouve muitas histórias de pessoas dizendo pra gente assim, meu marido entrou na CNC, nossa vida mudou pra sempre. Né? Eu vejo mulheres me agradecendo pelos maridos que mudaram, maridos agradecendo pelas mulheres, ou companheiros e companheiras, independente do modelo de relacionamento. Eu vejo, a gente recebe, e isso talvez é o que mais mexe com a gente, né? Filhos e filhas agradecendo pelos pais que eles se tornaram. Então, assim, cara, realmente, entrar pra comunidade no comando é uma decisão de mudar de vida. É uma decisão de vencer a procrastinação. É uma decisão de se tornar tudo aquilo que você nasceu para ser. Né? As pessoas elas estão olhando para o lado errado para vencer a procrastinação. Elas estão usando técnicas incompletas e insuficientes. Elas estão querendo vencer um grande gigante com diquinhas da internet. Vencer a procrastinação é um grande gigante na tua vida. É difícil vencer com pequenas diquinhas. Eu li dezenas de livros. Eu experimentei centenas de aplicativos em português, em inglês, do Brasil, dos Estados Unidos, de Portugal. Eu experimentei provavelmente quase tudo que você possa imaginar que exista de produtividade para conseguir me tornar uma pessoa disciplinada, focada, que tem os resultados que eu tenho hoje. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Jerônimo, você está botando medo para eu ter que entrar na comunidade de comando. Não, eu estou te dizendo, é possível. Onde a vontade é um caminho. E eu criei esse caminho para você de uma forma completamente acessível financeiramente. Então, se você quer ter um caminho para entrar na comunidade no comando por menos de uma pizza por mês, aqui embaixo desse podcast tem um link para você se inscrever.
clica nele agora e se inscreve. Ele é um programa anual, você paga por mês, renova depois de um ano, quiser continuar, continua, quiser sair, você sai. Tem pessoas que estão lá, são fundadores, estão lá há 5 anos. Por quê? Porque progresso não tem linha de chegada. Todo ano eles estão melhores, mas a tua decisão agora não é do ano que vem, é de agora. Deixa eu te ajudar nesse processo, vale a pena. Jerônimo, e se eu não gostar? Né? Se você não gostar, você tem 7 dias para pedir a devolução. Então se inscreve agora, você tem 7 dias, não precisa nem ouvir nosso podcast dos próximos dias. Se inscreve e vai ver o conteúdo que está lá dentro. É um método de gerar resultado na tua vida. Se você não gostar, pede seu dinheiro de volta. Se inscreve agora. Tem um link aqui embaixo. Toca no link, faz sua inscrição, vira CNC. E volta para dizer para a gente nos comentários dos próximos podcasts, ou desse mesmo aqui agora. Agora eu sou um 5 CNC. Eu vou amar saber disso. Toca aí, se inscreve, vai lá, porque o fato é, para quem procrastina, para quem a vida não tem pena dos indisciplinados. Ela não tem pena, ela maltrata e maltrata com força, porque ela precisa da sua disciplina. Deixa eu te ajudar a ser disciplinado, disciplinada, focado, focada. Deixa eu aprender, te ensinar a lidar com o volume das coisas que existem hoje na vida. Tô falando que eu vou te ensinar a andar de helicóptero, não. É muito longo, é muito diferente disso. Vou te ensinar a você ser tudo aquilo que você nasceu para ser. E talvez você vai ter um helicóptero na tua vida, ou talvez nunca vá ter, mas uma coisa eu posso te garantir, olhar no espelho e ter orgulho de quem você se tornou, isso verdadeiramente não tem preço. Olhar no espelho e falar assim, cara, as pessoas ao meu redor, quando eu digo que eu vou fazer, elas acreditam que eu vou fazer, porque sabe o que acontece com as pessoas que procrastinam? Depois de um tempo, Paty, elas começam, as outras não acreditam mais nela. Ela vira e fala assim, eu vou fazer, e as pessoas não acreditam. As pessoas falam, tá bom que vai fazer, tá bom que você vai falar o que você vai fazer o que você está falando. Então você precisa se tornar uma pessoa que fala e faz, ao ponto das pessoas, quando você falar, elas vão dizer, então vai acontecer. É isso que eu guio minha comunidade no comando. Toca no botão aqui de baixo, toca no link de inscrição com promoção, toca nele e se inscreve agora. Vai valer a pena. E se não valer, você tem 7 dias para devolver. E agora o comentário da Ana Karina. Fala, Ana Karina. Oi, Paty e GT, gostaria de agradecer a vocês pela virada de chave que senti na minha vida após assistir o meu primeiro podcast aqui no YouTube. 8 hábitos, 6 meses, uma nova vida. Absolutamente incrível o podcast. Desde então, sou 5 maratonista e em janeiro me tornei 5 CNC. Uou! Saí da média e, sem dúvida, o melhor podcast sobre produtividade da vida. Obrigada por tudo e por tanto. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Vamos, pô. E a frase do podcast, pra mim, é: a vida não tem pena dos indisciplinados. Caraca. Meu amor, você acabou de falar. Cara, é muito louco. Os comentários estão se conectando. No outro podcast, né? Aconteceu também, a mesma coisa e nesse de novo. Que loucura. Não sei, 5, os comentários que a Paty reserva, porque ela exagera do jeito dela lá e eu só vou saber dos comentários aqui. Vamos ver o que vai acontecer no comentário agora da Rafa. Agora. Rafa Finança. A Rafa falou, sou 5 CNC e na primeira hora do meu dia eu troquei o celular pela leitura. E meu filho de 2 anos, ao acordar, também pega o livrinho dele. Uau! Deita do meu lado, lindo demais, muito fora da média. Deita do meu lado e fica lendo as figurinhas do livro dele. CNC mudando minha vida e a do meu pequeno. Que coisa linda, Sabe Rafa. por quê? Porque palavras inspiram, o exemplo arrasta. Parabéns por seu exemplo que arrasta na sua casa. Se você está ouvindo esse podcast agora, você precisa tomar essa decisão de ser o exemplo que arrasta na sua família. A sua família pode mudar gerações para frente pelas suas decisões. Parabéns, Rafa. Olha o que está escrito na sua caneca de hoje, que foi dada por um 5. Olha que legal, tudo se conectando. Essa caneca eu ganhei de um 5 num treinamento, né? Foi no WA do ano passado, palavras inspiram, o exemplo arrasta. A gente usa, Fábio, a gente ganha presente de vocês e a gente tá aqui usando. O comentário da Diana Santos, ela falou, sou 5 que estava no Spotify há mais de um ano e hoje decidi conhecer vocês no YouTube. Salva de palmas pra quem veio pro YouTube. Adoro quando uma pessoa vem do Spotify pro YouTube. Sou um 5 cardio. Escuto vocês todos os dias durante o meu exercício de cardio na academia. Que massa. O melhor podcast da vida. Quando acho que não pode ser melhor, vocês vêm com uma surra de coisas novas. Vocês são muito minha dose diária para me transformar em ser melhor, mais focado e mais produtivo. Que carinho de mensagem. A frase mais marcante para mim é: você constrói hábitos e os hábitos constroem o sucesso e resultado. Obrigada por sempre compartilhar isso. Ou o seu conosco. fracasso. A gente tem que sempre lembrar que o hábito... Eu sei que a gente não fala de fracasso, são só resultados que a gente não deseja, mas para usar a palavra com todas as letras, cuida que o hábito também constrói fracassos, né? Mas parabéns pela tua frase. Amei. 5 Cardio, continua fazendo tua atividade física aí, vamos embora.
E comentário agora da Rosiane Fernandes. É o último, hein? É o último, hein? É o último. Vou te obedecer, meu lindo. É o último. Vai me obedecer porque era o último, né? Tá certo. Rosiane Fernandes. Eu era um ser humano que devia 10 mil e que queria fazer 1 milhão em 2 anos. KKK, rindo de nervoso. Mas depois que eu entrei na CNC, passei a encarar a vida com mais responsabilidade. E hoje eu estou limpando meu nome. Uau. Obrigada, Jerônimo. A melhor Uau. frase da vida é um sonho... Incrível, né? A melhor frase da vida é: um sonho sem um plano é apenas um delírio. Jerônimo Temer. Incrível. Cara, os Five estão tudo trazendo comentário e trazendo a frase junto. A frase do podcast já teve um monte, né? Eu queria dizer pra você, Fábio, quando a Rosiane diz que eu queria fazer 2 milhões e o Jerônimo me fez crescer e me tornar uma adulta, não é que ela não pode fazer os 2 milhões. Aliás, eu acho até que ela vai fazer, com essa mentalidade, ela não vai fazer 2 não, vai fazer 10. O problema é que a gente ouve muitas pessoas, infelizmente, hoje na internet, que querem vender algo pra você, que vão te dizer, e eu poderia fazer isso, porque eu ia vender muito mais comunidade no comando, porque infelizmente as pessoas querem ouvir, elas querem agir como criança, né? Querem ouvir, quer um docinho? Né? Aí o docinho é, eu vou fazer você sair da dívida de 10 mil e faturar 2 milhões em 6 meses. Quer um docinho? Eu quero. E elas não ouvem a verdade. Ela não ouve que o docinho vai dar cárie, ela não ouve que o açúcar vai inflamar o corpo dela. Então, você precisa entender que muitas vezes o teu primeira meta não é fazer 2 milhões. Sua primeira meta é sair da dívida, é limpar seu nome no SPC, é aprender a lidar com o dinheiro de forma saudável. Né? Então, quando você aprende isso, o resto vem naturalmente. É se tornar uma pessoa diferente da pessoa que acumulou dívidas, né? É isso. Quando você muda o ser, o resultado vai vir. Naturalmente vai vir. O resultado sempre vai vir de acordo com quem você se tornou. E esses foram os? Não! Não? Não, mas eu vou que era a última? Não. Não, a gente tem a pergunta. A pergunta do Five. Desculpa, Five. Pergunta do Five. Ela trouxe aqui, foi uma Five. Ela falou, priorizo tudo menos a minha pessoa. Limpeza da casa, lavagem da roupa, os filhos, o trabalho e procrastino o que quero realmente aprender. Como mudar isso? Incrível. Vai ser duro o que eu vou te falar, mas você precisa ouvir o que eu vou te falar agora. Você precisa comandar sobre a soberba. Mas como assim soberba, Jerônimo? Eu só cuido dos outros, não cuido de mim? Eu pensei exatamente isso. Como assim, como a soberba? Então, nós precisamos ter a humildade de entender que nós precisamos ser cuidados também. Porque a soberba nos faz achar que eu não preciso de cuidado, só os outros precisam. Né? Eu também preciso de cuidado. Jesus também precisava ter onde dormir. Jesus também precisava de vez em quando se afastar, comandar sobre a soberba e ter humildade, que é o cara da humildade, né? Então eu preciso que você entenda 2 coisas sobre isso. Eu entendo o seu amor. Eu entendo que você dá tudo de melhor pelas pessoas ao seu redor, pela tua casa. Mas você precisa entender que a melhor forma de você cuidar dos outros é cuidando de você primeiro. E muitas vezes a gente precisa ter humildade de cuidar da gente. A humildade de olhar pra gente e falar assim, caramba, cara, eu também preciso de cuidado. Né? Afinal de contas, o oposto disso é a soberba de achar que você é super-heroína, super-herói, mulher maravilha, super-homem, que você pode tudo e que nunca precisa de cuidado ou descanso. Então, desculpa, ouça amor no que eu tô te falando. O que eu tô te dizendo é, quando você cuidar de você em primeiro lugar, você está sendo humilde. Ter a humildade de falar, cara, se eu cuidar de mim, eu posso cuidar melhor dos outros. Então, cuide primeiro de você. Aliás, é o que fala no avião, né? Máscara, se houver despressurização na cabine, máscaras de oxigênio cairão. Coloque primeiro a máscara em você. Depois ajude idosos e crianças. Ele não fala nem para botar primeiro na criança e no idoso, não. É primeiro em você. Por quê? Porque se você não botar em você, você vai botar no primeiro idoso, na primeira criança, na terceira você morreu. Com a máscara, você bota em todo mundo se precisar. Então, bota a máscara de oxigênio em você. Isso não é um exemplo de fraqueza. Isso é um exemplo de humildade. Uau, que incrível, que incrível. Que baita resposta. E eu não tô dizendo que você não é humilde, tá, Five? Eu tô dizendo que às vezes a gente não percebe e acha que cuidar de si próprio é fraqueza, quando na verdade é humildade. E esses foram os comentários do Five com perguntas. Bom, agora as 6 finais, elas são direto ao assunto, ela vai ser mais rápida. As 6 finais vão ser mais rápidas que as 4 iniciais, porém melhores. Opa! Então, se eu fosse o Five, eu ficaria Five até o final. A 8, eu não concordo. A 8 eu trouxe... Então, por que você trouxe, João? Porque muita gente fala e eu trouxe para poder discordar da ideia de que muita gente fala. Então, tá bom? São 10. 10, das quais uma eu não talvez concordo. Já retire uma. Isso. E a 10ª surpreenderá.
Já estou curiosa. Então por que não botou pra primeiro, né, Jerônimo? Pra você ficar até o final, né, Five? Você acha que eu sou bobo, Five? Então vamos lá, vamos avançar aqui? O Five que chegar até o fim desse podcast, posso dizer o código? Pô, não, só quando chegar no fim, né, Quando Paty? chegar no fim. Claro, se você disser o código agora, quem chegar no fim, Paty, ele vai botar agora. Rapaz, tem hora que você me surpreende. Tem hora que você me surpreende. Ontem a gente tava no mercado. Quem chegar até o fim vai saber um código pra escrever, pra gente saber que você chegou até o fim. E eu não vou, inclusive, dizer esse código agora. Você podia ter dito logo na primeira dica, porque já facilitava, Meu Deus. né? Não vou dizer que o cavalo branco de Napoleão é branco. Quando tava no mercado, eu, Paty e Carol, aí a Paty falou, cadê vocês? Eu falei, só seguir reto. Eu tava olhando pra ela do carro, ela tinha saído do mercado, do Walmart. Eu falei, só seguir reto. Ela, reto em frente ou à esquerda? Não eu falei, foi isso, sim, senhora. Até a Carol falou assim, meu Deus, reto, foi mãe. Assim, só seguir reto. Aí o que eu fiz? Fui pra esquerda. Mas não sabe vocês que é só seguir reto. Eu tava girando a cabeça na hora. Quando eu olhei pra ela, você falou só seguir reto. Então, reto era pra onde eu estava olhando. Que no caso era esquerda. No caso foi imprecisão de instrução. Ok. Vamos pra quinta? Vamos. Cara, olha que loucura, né? A gente fala muito sobre fazer a lista do que fazer. Dentro da comunidade do comando tem um planner, organizador diário. E um dos elementos do organizador do dia é uma lista do que não fazer. Então, qual é a quinta técnica? Qual é a lista do que você não vai fazer hoje? Por quê? Porque o que eu não vou fazer é tão importante ou mais do que o que eu vou fazer. O que eu não vou fazer no sentido de, para deixar mais claro pro Five, no sentido de comportamento, uma distração recorrente, algo que eu faço recorrentemente que me atrapalha, ou é não fazer tarefas mesmo? As duas coisas estão certas. A regra é simples, né? Mas o foco dentro da comunidade do comando é foco versus distração. Então, eu deveria colocar no que não fazer daquelas coisas que me distraem. Então, vou dar um exemplo, né? Dentro do planner tá assim, o que evitar hoje? Às vezes eu vou falar baixinho que eles estão aqui em casa, que eles estão de férias. Meus filhos. Por que seus filhos? Porque às vezes eles estão de férias e como eles trabalham home office... Pai, vamos jogar uma altinha ali no campo agora? Jogar uma altinha no campo ali agora? Vamos jogar uma partida de xadrez? Então, a gente deu um break aqui, o Five não sabe, mas a gente levantou aqui, né? Quiser botar o bastidor sem áudio aí, fomos no banheiro fazer xixi pro pessoal ver, levantamos... Tomando muita água nesse podcast, né? Five. Tomar água faz xixi. Muito água toma, muito xixi fará. Aliás, a frase do podcast pode ser essa, né? Pode ser a frase do podcast. Inclusive, eu tive uma vez uma aluna que falou assim, Jerônimo, eu tô tendo um problema. Eu estou bebendo muita água, fazendo muito xixi. Como eu resolvo isso? Eu falei, filha... Não tem como. Não tem como, você tá fazendo certo, né? Cara, eu acho que eu sou a pessoa que mais faz xixi aqui em casa. Eu acho que eu faço, sei lá, 20... Eu vou contar um dia. Conte. Eu vou pegar um bloquinho de post-it. Mas você não ganhará de mim, Eu Paty. vou marcar, vou botar um post-it na parede, porque a minha impressão é que eu faço xixi... Vamos, você bota o amarelo, eu boto o verde, vamos ver no final do dia. Eu tenho a sensação que eu faço xixi 20 vezes por dia. Aí eu saio no meio da reunião da IGT, e falo, gente, pelo amor de Deus, a garrafinha tá cobrando... Minha senha é, a garrafinha está cobrando o preço dela. Aí eu corro pro banheiro. Mas vamos voltar aqui. Então, qual é a quinta? Fazer uma lista do que não fazer. Então, no caso da CNC, a gente diz o que evitar e como evitar. Então, por exemplo, evitar meus filhos. Então, talvez nesse dia, como evitar meus filhos? Vou trabalhar de uma Starbucks, vou trabalhar de um coworking, vou trabalhar fora de casa, ou vou avisar a eles que hoje eu não posso perder o foco e vou trancar a porta. Enfim, acha um jeito de você lidar com aquilo. Sexta. Olha que interessante essa. Essa tem até um nome técnico. Não o nome que está nessa lista, mas ela tem um nome técnico. O nome técnico é procrastinação produtiva. A dica é trocar de tarefas quando travar. Ah, isso é uma delícia. É muito bom. Então, o que acontece, né? Um avião, quando tá indo... Tem até que ter cuidado. Procrastinação produtiva, porque você produz, mas você tem que ter cuidado para não virar uma procrastinação procrastinadora mesmo, né? Isso. Não, mas não tem. Vou te explicar como fazer. Um avião, a gente tava indo para São Paulo, em Congonhas, e aí o avião tava chegando, lá que eu São Paulo, vendo São Paulo, daqui a pouco você parou. A gente já não enxergava mais nada, pertinho, já tava quase tocando o chão, e aí fechou o tempo, o avião teve que arremeter de Congonhas. Quando ele arremete de Congonhas, ele já sabe para onde ele está indo. E naquele caso, ele estava indo para Campinas, era o plano B dele. Só que aconteceu que Campinas lotou, não tinha espaço para ele aterrissar, não tinha mais tráfego aéreo, não lotou. E aí ele teve que parar onde? Em Ribeirão Preto. A gente foi pousar lá em Ribeirão Preto, lembra desse dia, Lembro. Né? E aí o que acontece? A gente deveria ser como o avião. O meu plano A hoje é fazer isso, o meu plano B, aquilo.
Então, só que os dois... Qual é a regra máxima da procrastinação produtiva? As duas coisas precisam ser produtivas. Então, eu mudo de tarefa para uma outra coisa produtiva. Não é mudar de tarefa para ir para uma rede social. É se eu tenho que escrever um livro, né? Vou falar de mim. Se eu tenho que escrever um livro e escrever um post pro Instagram, eu tô aqui escrevendo o livro, me cansei, tá chato, travei. Deixa eu fazer o post no Instagram. Né, pensando na minha realidade. Se eu sou sei lá, trabalho com números, tô aqui trabalhando numa planilha e aí, cansei. Aí eu vou trabalhar noutra planilha, no outro número, no outro trabalho. Então, o fato é, troca de tarefas quando travar. Incrível, porque tem uma hora, eu, por exemplo, sou a pessoa que gosta de passar bastante tempo fazendo uma coisa, né? De focar e ir profundo naquilo e passar horas assim fazendo o meu modelo, né? Isso não me incomoda, pelo contrário, isso me dá conforto de fazer, aprofundar. Eu sou o oposto, eu preciso toda hora estar fazendo coisa diferente. Mas tem uma hora que mesmo assim, você sente que, cara, chegou no seu limite, você para de produzir, você precisa de uma pausa. É isso. Né? Eu tenho um hobby de montar quebra-cabeça, eu sempre amei montar quebra-cabeça na minha vida inteira, e é uma coisa que a gente já fez em família várias vezes, né? Quase toda viagem que a gente faz em família, a gente compra um quebra-cabeça pra montar na viagem. E aí, esses quebra-cabeças grandes, você não monta de uma vez, você deixa numa mesa e você vai montando 2.000 peças, 1.000, já montei de 5.000. Você vai montando, você deixa ele ali monta numa 10 mesa. pecinhas. Aí você passa ali, vai tomar um café. Aí e é muito gostoso, porque toda hora tem alguém da família agarradinho no quebra-cabeça ali. E aí acha uma, no duas, caso três, da minha 4. mãe, monta umas 4 peças erradas. Dona Celinha. Cara, minha mãe encaixava porque hoje ela não consegue montar quebra-cabeça, mas ela encaixava as peças, era lúcida, totalmente lúcida. Filho, montei, Paty, olha aqui, montei as 5. Era tão bonitinha. Não, ela montava umas 25. Das 25 dizia, Dona Célia, essa não é aqui, essa não é aqui. Mas era tipo, nitidamente não era. Era encaixada na raça ali, na marra. Mas o que eu ia falar sobre quebra-cabeça, né? Eu adoro montar e é uma habilidade, assim, já que eu tenho, porque eu já pego assim, pum, 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 pum. E tem uma hora quando você tá montando quebra-cabeça que você não enxerga, que você para de encontrar a pecinha, ou seja, você para de produzir. Você olha e você... Você acha que essa peça perdeu a peça. Você acha que perdeu. Tem toda hora uma hora que você... Aí você não enxerga nada, cara. Tá tudo na sua frente, você não enxerga nada. Aí você sai e faz outra coisa. Próxima vez que você senta ali, acontece o fenômeno de você começar a achar tudo de novo. Ué, as peças tudo no mesmo lugar. Alguém achou a peça, né? Alguém achou a peça. Massa. Então, qual é a sexta troca de tarefa para não travar? No caso do quebra-cabeça, você deu um exemplo, não é nem pra gente ter o quebra-cabeça como tarefa paralela. Não, de jeito nenhum. É só um exemplo de uma mostrar metáfora. Que uma hora você para de produzir mesmo. Aí você vai pro outro lado. Sétima. A sétima tem a ver com o espaço atencional que eu já expliquei antes. E eu uso muito ela, você vai saber, né? Que é rabiscar durante as reuniões. Mas é rabiscar algo que tenha relação com a reunião. Então você está ali na reunião, aí você está fazendo um desenho, você vai fazendo um mapa mental, escreve a palavra que alguém acabou de falar, reunião, você escreve ali reunião, fica focado naquilo e tomando nota de coisas que tenham relação. Faz um quadrado, faz um mapinha mental, pensa, alguém fala de uma árvore, você desenha uma árvore, está envolvido com aquilo. Para quê? De novo, para preencher o seu espaço atencional. Então, o que eu faço em reunião? Eu crio uma ata de toda a reunião que eu participo. E não mando para ninguém. Fica para mim. E nem eu olho. Ué, como assim? Tu cria uma ata, não manda pra ninguém, nem olha. É, porque enquanto eu tô criando a ata, eu estou focado no que a pessoa tá falando. Então a pessoa fala alguma coisa, aí a gente fala assim, cara, a gente tem que melhorar 3 coisas no IGT. Eu boto lá, IGT melhora, 3 coisas. Aí a pessoa fala, eu anoto. Aí eu comento, eu vou tomando nota. Não é 100% de tudo, porque aí ocupa muito espaço. São pequenas anotações que estão me lembrando, tem a ver com a reunião e mantém meu espaço atencional. Testa da próxima vez, só que eu tomo um cuidado. Eu tomo um cuidado de avisar os interlocutores, os que estão na reunião, falo, pessoal, eu estou aqui digitando, mas é da nossa reunião, estou focado naquilo que a gente está falando. Beleza. Oitava que você não concorda, ela chegou. Não chegou, vou até pular, vou para nona. Não, senhor, não, eu vou pular. Não pode. Não pode. A gente é curioso. A oitava essa é uma regra que, inclusive, eu tive um cliente em coaching, que ele já falou que foi meu cliente, mas não vou falar o nome dele porque, aliás, acho que eu posso, que ele já falou publicamente, que é o Rodrigão. O Rodrigo Cardoso já falou várias vezes que eu fui coach dele em produtividade e ele usava essa regra cagava a vida dele. Qual que é a regra? Usar a regra dos 5 minutos, que diz assim, ó, se algo leva menos de 5 minutos para ser feito, faça imediatamente.
Isso evita o acúmulo de pequenas tarefas e mantém o fluxo do trabalho. O que acontecia? Nossa, ele tinha coisas que levavam 5 minutos o dia inteiro, toda hora, tudo o que tempo a cabeça todo. notificava, ele Resolvia 5 minutos, técnico. E aí o que acontecia? Ele estava sempre ocupado e nunca cumpria o que ele realmente desejava para a vida dele. Né? Sempre então, ocupado, não necessariamente produzindo, né? É ocupado, é o oposto de produzir, né? Produzir sempre ocupado, nunca produzindo. Isso. Mais uma frase aí, Flávio. Sempre ocupado e nunca produzindo. Então, entenda, é a falsa produção. Mas eu fiz coisa pra caramba, mas não produziu nada. Ficou ali, resolveu um negócio, matou. E se deixar, você resolve 90% de coisas em 5 minutos. Só que os 10% que não resolvem em 5 é o que realmente importa. E aí você passa a vida resolvendo coisas de 5 minutos e nunca chega no jackpot, no prêmio verdadeiro, no pote de ouro ao final do arco-íris. Né? Então, a regra dos 5 minutos, muita gente defende. Muita gente boa defende. Se dá para resolver em 5 minutos, faz na hora. Não, não faz. A não ser que você tenha programado fazer naquela hora. Do contrário, você vai cagar o seu dia e você vai passar o dia resolvendo coisas de 5 minutos e dificilmente uma coisa grandiosa será resolvida em 5 minutos. Uau. Aliás, uma nova frase, né? Dificilmente uma coisa grandiosa será resolvida em 5 minutos. Tô adorando esse podcast. Vamos para número 9? Vamos. Coisas práticas, né, Paty? Eu espero que o Five... Aliás, Cara, esse podcast tá 100% plug and play hoje. É isso. E eu vou pedir, Fábio, que você escolha pelo menos uma que você vai botar em prática agora, né? Então existe a nona, ela tem muita... Aqui, ó. Vou puxar aqui pra você ver, Five. A nona tem muito a ver com isso aqui, ó. Aqui é um diário meu. Eu faço diário, acho que desde 2013, talvez. Tenho mais de 10 anos fazendo diário. E dentro do diário, o que fala? Eu vou contar antes disso. Posso? Pode, pá. Não sei, né, o que você vai falar. Pode, tá na minha vida agora, tá na minha vida. Cara, Jerônimo. Inverti a situação. Porque sempre eu falo, posso contar, Paty? Ela conta, né? Então conta, né, Paty? Jerônimo, ele faz o diário e ele usa geralmente o Day One, né? Que é um aplicativo que é... digitado, tal, no iPad. É legal que ficam todas as memórias lá. E aí tem uma coisa que ele adora, que a minha mãe manda pra ele já há anos e anos, né? Que são caderninhos, assim. Caderninhos como esse, por exemplo. Esse. Então, minha mãe manda vários tipos de caderninhos diferentes e tal. Canetinha. Moleskines, né? E aí ele ganhou uns caderninhos. E aí tô eu... já indo deitar, dormir e tal. Porque eu passei um tempo fazendo nesse Day One, que é digitado ali. Né? Anos. Aí tô eu, deitada e tal, já. Aí luz apagada, e daqui a pouco chega Jerônimo. Com um caderninho, com um laço, que foi o presente que minha mãe tinha acabado de dar, não sei o quê. E daqui a pouco ele vai... senta na cama do meu lado, no cantinho, no lado dele, né? Ela cheia de sono. Eu cheia de sono. Ele, não, pode ficar aí e tal. Ele pega, ele abre aquilo, arma, não sei o quê, caneta, não sei o quê. Daqui a pouco uma lanterna. Eu disse, virou um acampamento isso aqui, né? Virou uma lanterna. O que é isso? Estou fazendo o meu diário. Isso é amor, Five. Eu peguei ela... Aí você não sabe como que eu usei a lanterna. Você sabe como que eu usei a lanterna? Eu pendurei. Ela tem uma cordinha, eu pendurei ela na minha orelha. Mentira! Juro pra você. Eu botei a cordinha na minha orelha e aí deixei ela pendurada pra poder escrever. Olha quanto amor pra você, minha linda. Meu lindo. Né? Você podia até me dar de presente aquele negocinho que prega assim, né? Não, né? Podia ser também. Que prega linguaruda. Que prende aqui assim e dá aquela luzinha aquela assim, eu consigo escrever. É que era isso que você queria que você tenha em algum lugar, essa luzinha que você procurou, não achou? Aí pensou, lanterna. Aí quando eu falei, mas se eu segurar pra escrever é ruim, eu falei, botei na orelha e fui pendurar na orelha. Então, a nona regra a nona atividade prática de produtividade é escreva à mão as suas metas do dia. Escreva à mão as suas tarefas do dia. Por quê? Quando você escreve à mão, isso é provado por um Collège de France, uma pesquisa feita pelo Colégio da França, que quando você escreve à mão, você ativa áreas do cérebro que você só ativa escrevendo à mão. Então, isso aumenta o seu nível de engajamento, o seu nível de percepção. Então, assim, são muitos ganhos que nós ainda temos por escrever à mão. Pode ser que ao longo de 2, 3, 4, 5, 10 gerações a gente já não tenha mais ganho, mas hoje tem. Né? Então, se você puder ainda escrever à mão,
escreva à mão. Ah, Jerônimo, mas e o gasto do papel? Se você puder, tiver financeiramente possibilidade, você pode usar, eu não quero gastar papel, então você pode escrever à mão usando um iPad, né? Eu não compro mais papel, não compro mais caderninho, mas a minha sogra me dá de presente. Eu não tenho coragem de dizer para ela que eu hoje em dia uso muito pouco papel, né? Então, sogrinha, mesmo que você ouça esse podcast, pode continuar me mandando, porque me dá uma alegria, porque eu não me sinto culpado de estar comprando, e ele me dá, e eu uso todinho, ele vai até o finalzinho sendo usado. Então, pode continuar me dando de presente. Essa foi a nona. A nona. Escreva à mão. E a 10ª é aqui, cara, é surreal os ganhos que existem comprovadamente e que todo mundo deveria fazer isso agora, e neste momento eu não estou fazendo, porque como a gente trabalha numa garagem, o meu estúdio é numa garagem, não tem janela na garagem, o que é uma coisa que me incomoda, inclusive por isso que eu saio muito do meu estúdio, é ter uma planta. E a nossa planta começou a morrer, né, aqui na garagem por conta do pouca luz. Tem uma janela, mas tem uma janela, mas não pegava luz nela. Então, a 10ª técnica de produtividade inusitada é tenha plantas no seu ambiente. Existem várias razões para você ter uma planta, mas como o podcast hoje não era para entrar no aspecto científico de cada coisa, e sim dizer técnicas, então, Five, ouve aí rapidinho, escolhe uma para aplicar. Beber água pela manhã, sorrir de propósito, escutar ruído branco, fazer micro exercícios ao longo do dia, trabalhar em pé, se alongar, manter uma lista do que não fazer, de preferência escrita à mão, trocar as tarefas quando travar, procrastinação produtiva, desenhar ou rabiscar durante as reuniões para aumentar o teu foco, avisa a galera que você está fazendo isso, usar a regra dos 5 minutos, não faça. 9, escreva à mão suas metas diárias. E 10, mantenha espaço de trabalho com plantas. Qual que você vai fazer, Faz? Bota para mim aqui escreve no comentário, vou fazer tal. Vou fazer tal. E quando você fizer, porque para fazer hoje, aí você volta aqui e conta o que aconteceu. Vai ser massa. E qual vai ser a palavra para provar que ele chegou até o final? Vai ser... Planta produtiva. Planta produtiva. Cara, ninguém vai entender nada, né? Quando você botar planta produtiva, a gente vai entender. Eu fico imaginando os Five que não ouviram o podcast todo, olhando e falando, cara, que planta produtiva? O que é planta produtiva? Você sabe que a gente fala essas coisas, aí quando o podcast entra no ar, aí começam uns comentários esquisitos. Aí você já não lembra mais. Rapaz, isso foi a gente que pediu, mas não tô lembrando o que foi. Aí eu vou buscar no podcast o que a gente falou pra entender o que aconteceu. Traz aí umas 5 pessoas que falaram planta produtiva. Planta produtiva, vou trazer. Fechado. A gente se vê por aí no próximo podcast, mas de preferência dentro da comunidade no comando. O programa que vai mudar a sua vida. Que você seja uma planta produtiva. Tchau!